Boa noite. Quem é que está aqui com a gente? Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Quem nós temos aqui? Olga. Boa noite. Quem é que está aqui com a gente? Nós já estamos ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem mais? Quem mais está aqui? Olá, olá, olá. Quem mais está aqui com a gente? Coloca aí nos comentários, por favor. Mostrar o palco. Olá, pessoal. Quem está entrando aí com a gente? Olá, olá, olá. Agora sim, tô te vendo. Tá me vendo? E me ouvindo? Vendo, te ouvindo.
minha live do Instagram caiu e eu estou retornando aqui. Porque eu estou gravando pelo Instagram também. Vaniele, novamente, seja bem-vinda. A live caiu. Ai, que chique. Que legal. Então agora a gente está pronta para começar, né? Isso aí. Muito bom. Vamos começar então, né? Vamos lá, né? Agradecer quem está aqui com a gente pelo StreamYard, pelo YouTube. Quem estiver aí no YouTube nos assistindo, no Instagram, sejam bem-vindas. É uma alegria imensa esse momento. Gente, a semana passada não teve live, então eu particularmente, não sei a Orgarina, mas eu me senti perdida, foi horrível. Ficou faltando alguma coisa? Ficou faltando alguma coisa, exatamente. E ficou muito sem graça. Então hoje, graças a Deus, nós estamos aqui de volta. Voltamos com tudo, né? Voltamos e hoje com o tema tudo. da live, ó, ferve. Que tema, hein? Tô pegando uma almofada aqui, gente, porque dá uma ajustada aqui, né? Então, sejam bem-vindos à nossa terceira live, gente. Terceira live, hein? Que maravilha! E hoje tem muita coisa quente. Borbulhando aqui. O nome da live não é caldo, não é café e não é chá, mas é quente. É quente. Ai. Então, vamos começar? Vamos lá? Vamos começar com a perguntinha que não quer calar? E aí? Até um passinho para trás aqui, né, gente? A hora que a gente... Vou deixar a Janaína falar. Faça a pergunta, Janaína. Nossa Senhora! Meu Deus do céu, vamos lá. Gente, olha, o tema dessa live de hoje é um tema, assim, profundo. Eu já vou dizer para vocês. Profundo. E de cara, né? Vamos fazer a pergunta e colocar o pessoal para refletir. Vem cá, conta aqui pra gente. Coloca nos comentários aí. Qual a maior mentira que você acha que vem contando para si mesmo ultimamente? Gente, olha que isso. A gente acha que mentir é mentir para os outros, né? Quando a gente está contando uma mentira, a gente acha que é para os outros. Um minutinho. Sabe por quê? Quem está aqui comigo no Instagram, se quiser vir lá pro YouTube e já está no grupo, entra lá pelo link que a Janaína deixou, porque eu não sei se vocês estão conseguindo ouvi-la aqui. E a gente está ainda caminhando aqui, a gente ainda não deu conta de fazer simultaneamente ela lá e cá, né? Então, assim, quem estiver aqui comigo no Instagram, que estiver no grupo, entra no link que a gente deixou lá e vai pro YouTube, né? Isso. Porque lá nós estamos as duas. Eu entrei aqui no Instagram para que ele entregue para mais pessoas, né? Facilita um pouco para quem não está no grupo. Porém, vocês que estão no grupo, migrem para lá, eu acredito que vai ser mais interessante. Ou vocês estão conseguindo ouvi-la daí do Instagram? Dá um joinha para mim, Alice, Vaniele, se estão conseguindo ouvir a Janaína. Vocês não estão vendo, eu sei, mas vocês estão conseguindo ouvi-la?
Eu acho que vocês não estão me ouvindo também, estão? Eu acho que Se ela elas já foi estiverem. aí. De repente eu fiquei Deixa eu ver, sozinha no Instagram. Eu acho que elas já estão aí, Janaína. deixa eu ver Mas eu aqui vou continuar se gravando a live aqui, porque depois eu vou deixá-la aqui no Instagram. E assim também outras pessoas tem. vão entrando e vão vendo o Alice. movimento. Oi, Alice. Seja Ivani- bem-vinda. A Alice está aqui com a gente. A Que Daniela não está. maravilha. Por enquanto, só a Alice. Deixa eu ver se eu Alice, acho. coloca aqui nos comentários para nós se você consegue me ouvir bem e me ver, né? Ver e ouvir, está tudo certo, para a gente poder continuar. Pode colocar no comentário aí que a gente vai. Ah, sim. Beleza. Maravilha. Então, vou repetir a pergunta. Tem mais alguém para entrar, Orgarina? A Daniela estava aqui, não está mais. Não sei se ela conseguiu entrar aí. Vê aí se ela conseguiu, Janaína. Ainda não. Não? Você pode ir repetindo a pergunta, né? Para quem já está aí. A Alice caiu, mas voltou. Estou fazendo uma coisinha aqui. Gente, a pergunta é o tema da nossa live de hoje. Hã? A Alice voltou para cá, ela conseguiu entrar aí, né? Ela entrou aqui, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar o link aqui. Ah, aqui. Não, consegui não. Não consegui. Ótimo, Alice. Gente, a gente vai apanhando, mas a gente vai melhorando. Calma, calma. Né, Janaína? Ah, é. Essas ferramentas que atualizam todo o tempo, a gente está aprendendo, gente. Então, vamos chegar lá. Nossa. Tem mais alguém chegando? Copiei o link errado, você acredita? Oh my God. Tem como adicionar aqui o Instagram, mas você já colocou, né? Como me adicionar aí? Como assim? É, vou colocar o seu Instagram aqui. Peraí. Mas é interessante que o pessoal vá para aí, né? Ai, eu tô colocando o link errado de novo. Oh, meu Deus do céu. Ai, bom que tudo isso vai ficar gravado, hein, gente? Que legal. Eu já tinha colocado, aí ele não aceitou colocar de novo, não. Não aceitou, não? A Alice disse que aqui tá melhor do que o Instagram, então bora lá. Aham. Então, por isso que eu tô pedindo pro pessoal.
ir para lá. Vamos ver, que agora vai dar certo. Eu tô doida aqui para responder. É eu mesma aqui querendo responder a pergunta. Foi, agora foi. Não vou nem entrar, Foi? eu entro. Foi. Muito bem, gente. Então, olha só. O tema da nossa live de hoje é essa pergunta que a gente vai fazer agora. E é para colocar aqui no chat, nos comentários. É claro, né? Se vocês quiserem. Mas a pergunta é: quais as mentiras você vem contando para si mesma ou acha, né, que vem contando para si mesma ultimamente? Enquanto a Orgarina estava organizando aí, eu já tenho até a minha resposta. Nossa. Eu tô aqui. Viniele, seja bem-vinda. Viniele entrou. Seja muito bem-vinda. Medo da incapacidade, Alice colocou. Medo, né? Gente, sabe uma mentira que eu ainda estou no exercício, mas assim, eu contava muito para mim mesma. Assim, ó. Não, tudo bem, eu não me importo com o que as pessoas falem. Eu não me importo com o que as pessoas acham de mim, o que elas pensam de mim. Só um recadinho, pessoal do Instagram, nós estamos aqui na live e a gente está no YouTube também. Por isso, às vezes, eu vou ficar calada, mas vocês vão continuar ouvindo a Janaína, que a gente não conseguiu colocá-la simultaneamente nas duas plataformas, tá certo? Pode falar, Janaína. Então, gente, olha só, o medo, essa insegurança, esse medo, na verdade, ele é uma defesa que a gente tem. Essa defesa, esse medo é o medo de as pessoas não nos aceitarem como a gente é. E quando eu falo assim, não, eu não me importo com o que as pessoas falem de mim. Eu me importo sim. É uma mentira que eu estou contando para mim mesma, para não ter que enfrentar a situação, né? Não ter que enfrentar essa questão de que alguém esteja falando de mim. E esses dias aconteceu uma coisa muito interessante. Quando a gente se propõe, e aqui a gente está numa jornada de mudança, né? De autoconhecimento, de transformação íntima, né? Transformação interior. E quando a gente se propõe a isso, é muito interessante que as situações chegam, né? É aquela questão assim, o que você pede para Deus, né? Coragem ou força? Porque o que a gente pede vem. Então, chegou uma situação em que e aquela coisa, né? Você às vezes você não quer entrar naquela sintonia. Você está buscando, exercitando para não mais entrar nesse tipo de vibração, de sintonia. E aí chegou a informação, olha, estavam numa rodinha
e falaram isso, isso e isso de você. Eu não vou mentir, que eu dei uma... Falei, opa, como assim, né? Hã? Não, mas tá falando de mim, tá falando pelas minhas costas. Não, isso não tá certo. E aí foi muito interessante que eu parei por alguns instantes, falei, opa, eu estou num propósito. Eu estou vivendo uma jornada diferente. E eu me propus a essa jornada, eu escolhi essa jornada. Então, o que eu vou escolher agora? Eu quero saber detalhes do que estavam falando de mim e vou atrás das pessoas que estavam falando de mim, tirar uma satisfação por que elas estavam falando de mim. Ou eu vou simplesmente falar, ok, eu estou viva, eu estou aqui presente, então é natural que as pessoas falem de mim. Alguns vão falar bem, porque gostam de mim, e outros não vão falar tão bem, porque me acham diferente do que eles pensam, do que eles gostariam que eu fosse, né? E, então, assim, tem muito a ver essa questão dessas mentirinhas que a gente conta, tem a ver com a nossa situação, a nossa condição emocional. Porque se há algum tempo atrás essa informação chegasse, nossa, com certeza eu teria acabado com o meu dia, eu teria ficado super chateada, magoada com essas pessoas. Só que hoje eu penso de outra forma. Eu entendo que a Janaína, que pode ser uma pessoa legal, uma pessoa que muita gente gosta, mas pode ser que muita gente também não goste. E ninguém, nem todo mundo, né? Não é ninguém, na verdade, nem todo mundo é obrigado a gostar da gente. Então, percebe que isso faz diferença. Isso faz uma diferença. Fez diferença para mim, porque não estragou meu dia. Eu não fiquei... eu não me envolvi naquela situação e naquela vibração, né, para ficar, nossa, falou, mas falou o quê? Quer dizer, isso contribui para virar uma bola de neve, concorda? Então, pessoal, muitas vezes, né, que a gente está chegando aqui numa reflexão é que muitas vezes essas mentiras, elas servem para nós como uma defesa. Então, eu conto uma mentirinha para mim mesma, mas o objetivo é me defender daquilo que eu não quero encarar, daquilo que eu não quero aceitar como verdade. É isso mesmo, Margarina? Também, né? Também. Quando você falou aí das defesas, né? A nossa mente, ela tenta nos proteger de todas as formas. Porque eu falo que isso eu vivo falando. A nossa mente, ela não sabe o que é verdade, o que é mentira. Então, tudo que a gente contar, ela toma como verdade. Então, se ela ouviu uma coisa tantas vezes repetidas, mesmo que seja algo que nos prejudique, que nos paralise, né, que nos impeça de verdadeiramente ser quem a gente veio ser aqui nesse mundo, há uma tendência de que se ela ouviu o contrário muitas vezes, que ela nos proteja. Então, são as mentirinhas que a gente conta. Sabe aquela coisa? Não, eu não sou capaz, ou não, se eu fizer tal escolha, eu vou ficar sozinha, ou se não gostarem de mim, e aí para gostarem de mim, né, eu preciso ser perfeita, inclusive eu tenho que agradar a todos, e nesse agradar a todos eu desagrado a mim, e isso vai ficando uma sequela, eu vou ficando sequelada, né? Só que a minha mente, ela não tem essa consciência de perceber que eu estou ficando sequelada, ela simplesmente está me protegendo e eu continuo ali sendo a boazinha, a gente falou muito dessa boazinha, né, na live anterior. A síndrome da boazinha, né? A síndrome da boazinha.
aquela que precisa agradar, né? Dentre tantas mentiras, daqui um pouco acredito que a Janaína vai chegar nesse ponto, até porque a gente não tem tempo. Mentira, não é que a gente não tem tempo, a gente não se prioriza. Então, assim, a gente aprendeu a contar essa mentirinha, que a gente é tão atarefada que a gente não tem tempo para se cuidar, para cuidar da gente, né? A gente não tem tempo para descansar, porque a gente passa muito tempo ali tendo que ser o suporte de todo mundo, né? Dar conta de tudo. Então, assim, a gente vai contando essas mentiras e a nossa mente vai realmente vai acreditando. Fora as mentiras que ela ouviu de pessoas que são referência para nós, né? Que são os P's, pais, professores, né? Os dois P's que pesam muito, né? Pais e professores. Então, ao longo da nossa jornada, a grande maioria de nós passou por essas duas experiências, de ouvir pais e ouvir professores falando coisas, de tanto ouvir, a gente internalizou como uma verdade, a nossa mente criou um caminho neural. E esse caminho fala assim, não, isso é, né? Então, nossa, a Orgarina é tão boazinha, né? Porque eu sei que eu tenho um arquétipo aqui da mãe, né? E aí vem essa história, a Orgarina é tão boazinha, e aí o momento, às vezes, que eu tento pôr limite em alguma situação, eu me torno um monstro, né? Eu viro a megera, porque as pessoas não estão acostumadas com esse outro lado da pessoa que põe limite. Por quê? Porque tem um arquétipo aqui primeiro da mãe, daquela que cuida, né? O meu arquétipo. Já tentei mudar, mas parece que está muito impregnado em mim. Também já aceitei e acho bom. Mas também tem essa questão Aí as mentiras que a gente conta, né? Mais uma. Né? Ela é tão boazinha, gente, mas para ser boazinha eu não posso ir contra, eu não posso pôr limite, eu não posso falar não, né? E aí, quando isso acontece, aí a gente é julgado. E muitas vezes, para não ser julgado, para a gente não receber julgamento, qual é o mecanismo de proteção? A mente vai lá e a gente continua naquele comportamento, de submissão, ou de não limitar, né? De não mostrar, opa, peraí, aqui tem um espaço que é meu e que eu não dou permissão para você ou para qualquer outra situação entrar na vida da gente. Então, nesses casos, a nossa mente não é que ela é ruim, é simplesmente um mecanismo de proteção natural. Tanto que, justamente, quando a gente toma decisões, que é essa questão que a Janaína falou da jornada, né? Quando a gente toma decisões, a todo momento a gente precisa se fortalecer para a gente não voltar atrás, porque a gente está fazendo uma nova pisada na grama, né? Para quem não entende, assim, né? Quem me conhece aqui também já ouviu muito falar dessa pisada na grama. Sabe aquele caminho que você passa todos os dias pisando numa grama e que aí para de nascer grama naquele trieirinho? A nossa mente, ela faz isso, o nosso cérebro, os caminhos neurais, as sinapses, né, que acontece aqui com os neurônios, a gente tem um caminho pronto, e esse caminho pronto, por exemplo, de proteção da mente, continua sendo a boazinha, porque já é mais fácil e você se protege. Porque para eu construir um novo caminho, onde eu vou ter que ter enfrentamento, eu vou ter que ter postura, eu vou ter que continuar ali numa firmeza, ele vai ter que ser construído. E para ele ser construído não é da noite para o dia, assim como não foi esse caminho da boazinha, tá? Gente, não estou falando para não ser uma pessoa boa, do bem, não, tá? É a boazinha que deixa as pessoas acabarem sendo abusivas, né? Em muitos níveis. Então, assim, às vezes, a gente, quando tem essa consciência e começa a fazer essa mudança, a gente precisa dar tempo de construir um novo caminho, ou seja, uma nova pisada nessa grama, onde vai começar a passar esses pensamentos, né? E o nosso cérebro vai fazer outros insights para a gente, em alguns momentos, para a gente poder ter atitudes diferentes, comportamento diferente ao que a gente está se propondo. Vai demorar um pouco, porque a pisada ali que está feita é muito mais fácil. Tanto que você para de passar um pouquinho, você acha que já nasce mato, a grama? Não, vai demorar. Então, vai demorar para nascer graminha ali, assim como vai demorar para você construir um novo caminho. Então, a gente precisa ter muita firmeza no propósito, né? E esse propósito de crescimento, de autoconhecimento, autodesenvolvimento,
ele não é tão fácil e acaba que aparecem situações justamente para a gente poder testar, né? Testar como é que eu estou. Consciência, né? Quanto mais consciente a gente vai ficando, melhor a gente toma decisões apoiadas naquilo que a gente percebeu que, opa, peraí, aqui não dá mais, né? Agora é hora de encarar as verdades, né? E como é que são as verdades, Janaína? Como é que elas chegam? A verdade, quem consegue complementar aí a frase? A verdade, vamos ver, coloca aqui pra gente no chat. A verdade o quê, gente? Mas antes, Alice, antes da verdade libertar, realmente a verdade liberta, e como liberta, mas antes de libertar, antes de termos essa consciência, a verdade dói, né? Então, o que a Orgarina está colocando aqui para gente? Essa questão dessa jornada, quando a gente escolhe um caminho diferente, muitas vezes, né? Quase sempre, não raro, é dolorido, não é fácil, porque mexe com o nosso mundo interior, que está, vamos dizer assim, treinado, vamos dizer dessa forma, né, que está treinado a ter um determinado comportamento e agir de uma determinada forma. Então, essa mudança, essa transformação, ela dói. Ela dói porque pensa uma pessoa que não sabe dizer não, mas esse fato de que a pessoa ela não saiba dizer não, está adoecendo, ela está extremamente adoecida por isso. Porque, por incrível que pareça, existem pessoas que se aproveitam quando elas... Existem pessoas que têm um potencial mental de aprisionamento, né, e de... Me fugiu a palavra aqui, mas eu estava até falando sobre isso mais cedo, mas é uma espécie de aprisionamento mental, de magnetismo que a pessoa tem, onde a gente você fica o tempo todo ali condicionado a fazer sempre o que a pessoa quer. Você não consegue dizer não. E muitas vezes o que ela quer está te machucando, está te maltratando interiormente, mas você não consegue dizer não. Então, quando você faz essa tomada de consciência, que aí é a libertação que a Alice colocou aqui, e você fala assim, basta, eu cheguei no meu limite, eu não dou conta mais, eu estou doente, e você começa a dizer não para a pessoa, desagradar aquela pessoa, o fato de desagradar a pessoa também é dolorido para você. Então, essa mudança, isso aqui é um exemplo que a gente está dando, tá, pessoal? Um exemplo, assim, em relação a essas questões que a gente tem de não conseguir dizer não, mas tem N situações em que a gente se maltrata para não desagradar o outro, em que a gente se desagrada e, assim, profundamente para não desagradar o outro. Então, essa mudança, essa transformação é dolorida. Tá? Ela é dolorida, mas ela é, ao mesmo tempo, libertadora. Porque quando você consegue, né, primeiro é um estado de consciência, é uma mudança de consciência. E aí, quando você começa, no comecinho, é dolorido, mas aí você vai se sentindo uma pessoa livre, você vai se sentindo quem você é. E é muito
gratificante, satisfatório, emocionalmente positivo, a gente poder se sentir quem a gente é, quem a gente veio aqui para ser, né? A gente não veio aqui para ser aprisionado. A gente não veio aqui só para servir alguém. A gente veio também para se sentir amado, servido, querido, considerado, né? Então, assim, isso é um processo, né? O processo de transformação e de conscientização mesmo daquelas coisas que nos fazem mal, né? Que fazem mal para nossa alma. Acho que mais do que para nossa vida, para nossa alma, né, Orgarina? Até, Janaína, aproveitando, gente, porque também algumas mentiras que a gente conta para nós nos colocam também num lugar, não que a gente não mereça estar num lugar bom, mas nos coloca num lugar onde a gente não consegue enxergar que existem sombras para a gente olhar, porque nós não somos só luz, né? Nós estamos aqui realmente para uma coisa muito boa, né? Não é para sofrer, não é para. A gente está aqui para evoluir, mas justamente por isso que a gente não é só luz, a gente tem as nossas sombras. E enquanto a gente não tiver coragem de olhar também para essas sombras, nós vamos continuar contando mentirinhas para nós, né? Porque às vezes, da forma que a gente coloca, é como se a gente já fosse todo mundo uns alecrins dourados, né? E não é bem assim. Então, assim, exige coragem também para olhar para a nossa sombra, fazer as nossas reformas, né, íntimas, dar uma observada ali nos nossos comportamentos, inclusive nesses de contar mentiras para nós mesmos, né? Porque às vezes é mais confortável, né? Inclusive, assim, a gente tem uma tendência muito forte da mentira da vítima, né? Então, sendo vítima, as pessoas nos acolhem. Então, a gente tem uma tendência de querer ficar nesse lugar. Aí, do momento que a gente tem consciência, a gente começa a querer sair desse lugar e olhar exatamente a situação conforme ela é, olhar para as nossas sombras, perceber que em alguns momentos aquilo que a gente está vivenciando, experienciando, por mais doloroso que seja, e mesmo que tenha alguém que seja o algoz, né, aquele malvado ali que está fazendo a gente passar por isso, o nosso chefe, né, o nosso marido, a nossa amiga, que não era tão amiga assim, a gente precisa se autorresponsabilizar, tá? Mas não no sentido de falar, é tudo minha culpa, né? Aquela coisinha. Acho que tinha uma novela que a pessoa se batia e ficava falando, minha culpa, minha culpa, minha culpa. Não, não é isso. É no sentido mesmo de se autorresponsabilizar pela mudança, porque aí a mudança é com você, é com a gente, é com cada um de nós, né? Eu fugi um pouquinho, né, Janaína? Não. Essa questão que você colocou da autorresponsabilidade é muito importante, porque ela também faz parte desse processo de mudança, né? E tanto nessa questão das mentirinhas que a gente conta para nós mesmas, quanto na responsabilidade que a gente tem colocado no outro pela nossa felicidade ou infelicidade, né? Eu sou assim porque eu tô assim porque fulano fez isso. Então, quando eu escolho uma outra jornada, né, uma outra possibilidade, eu vou trazendo a responsabilidade mais para de quem ela é de direito, que é minha. A minha felicidade ou infelicidade, o meu estado atual, né, a minha situação atual, principalmente emocional, psíquica, ela é responsabilidade minha pelas escolhas que eu tenho feito, né? Então, é muito interessante essa questão, sim, dessa autorresponsabilidade, e eu acho, assim, também que é um compromisso com a gente mesma, né? A gente tem vários compromissos aí com várias pessoas, compromisso com o trabalho, mas que compromisso eu estou tendo comigo mesma, com a minha
transformação pessoal, né? Com o meu autoconhecimento, com a minha autocura, porque a gente também cura a gente mesmo, né? Então, isso é muito interessante. E aí, pessoal... pode falar, Orgarina. Depois eu falo, tranquilo. Não, é porque, assim, a gente tem os exercícios, né, que a gente quer propor, inclusive uma tarefinha, a gente vai deixar no final uma tarefinha para casa, para vocês realizarem, né? Mas aqui, agora com a gente gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês refletirem e se vocês se sentirem à vontade, colocar aqui nos comentários, né? O que essa mentira que você identificou aí, que tem contado para você mesmo ultimamente, o que essa mentira te faz sentir? O que ela representa para você? O que ela te faz sentir? Em que estado emocional ela te deixa? Dá um minuto, um segundo. Um segundo? É verdade, gente. Essas mentiras, elas te fortalecem ou elas te enfraquecem? Né? Vou falar elas porque nem sempre é só uma mentirinha, né? Para quem está quase completando aqui, tipo eu, daqui um ano completando 50 anos, tem muita mentirinha que foi contada por aí, né? É. Então vamos ver aqui, ó, já tem Já respondeu alguém? uma participação. A Alice colocou perturbação. O reconhecimento da mentira me fortalece, mas não reconhece perturbação. Assim, vamos ver se eu entendi bem, Alice. Reconhecer que é uma mentirinha que você está contando para si mesma, te fortalece, mas ao mesmo tempo você não reconhece que é uma mentira. É isso? Ah, sim. Isso. Não reconhecer as novas mentiras. É porque assim a gente vai trocando, né? É igual o processo. Eu brinco que a crença limitante, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, em vez de trocar uma crença limitante por uma crença fortalecedora, a gente troca por outra crença limitante. Então, são os riscos que a gente corre de estar vivo. É o processo, né, gente? Porque é como a Orgarina colocou lá no início. A gente não vai conseguir essa transformação que a gente sonha, a gente não vai conseguir ela da noite para o dia. O importante é estarmos sempre tentando avançar alguns passos, né? Mas, e não paralisar, porque tem muita coisa que nos paralisa, tem muita crença limitante que nos paralisa, tem muito medo que nos paralisa, né? Principalmente o medo. O medo realmente nos paralisa. Então, o importante é a gente sempre avançar, né? Não paralisar. Mas o processo, ele não se dá da noite para o dia, né? E aí, como é que a gente desperta, Orgarina? Como é que a gente faz para sair disso? Como despertar, né? A gente desperta tendo coragem. Primeiro ponto, né? Coragem de assumir, né, que a gente está num processo e que esse processo não vai ser linear, né? O que significa? Que muitas vezes a gente, aquela história, identificou as mentiras, começou a mudar isso, né?
e a gente às vezes vai descer de novo. É aquela história do sobe e desce da vida. Porque tem algumas coisas, né, que é aquela história. Se ninguém me julgasse, quem eu seria? Como eu agiria? Né? Então, muitas vezes a gente está nesse processo de reconhecimento, nesse processo de mudança, mas a gente cai de novo porque a gente tem medo de ser julgado, aquilo que, né, já foi batido, falado. E uma coisa que a gente precisa é porque a grande maioria, né, é estranho falar isso, porque você fica assim, gente, mas tudo é lá. A grande maioria dessas mentiras, elas foram fixadas muito na nossa infância, sabe? Às vezes, em situações que a gente acha que não teve significado. E aí, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, de entrar para dentro, eu falei entrar para dentro da gente, né? A gente começa a ter insights, a descobrir essa. Nossa, puxa vida, agora eu descobri por que eu tenho um comportamento X. Aí eu, às vezes, rememoro algum momento da vida. Tô falando eu pessoa, não é eu, Orgarina, né? A pessoa. Eu bato muito na tecla da questão da meditação exatamente por isso, porque como a gente se conecta, gente, como os insights vêm assim, ó, sabe, você tá lavando uma louça e aí vem uma memória, né? Aquela sabedoria interna vem e fala assim: olha, isso acontece por causa disso. Você lembra daquela situação que causou algum sentimento. E aí aquela história, gente, só saber que foi por causa disso não resolve. Aí a partir daí, aí a questão da autorresponsabilidade. O que eu escolho fazer com isso? Porque lá eu era uma menininha, hoje eu sou uma mulher de 53 anos. Então, hoje, enquanto uma mulher, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar aquela criança acuada, amedrontada, insegura, né? Dependendo da situação do que houve e mostrar para ela que agora está tudo bem, que eu estou no controle, porque eu cresci, eu sou uma mulher e agora eu dou conta, agora eu protejo, né? Porque é muito isso que acontece. Se a gente começa a fazer esse movimento para dentro, a gente começa a perceber que muita coisa é lá da infância. Se não tudo. Eu falo, se não tudo, porque algo lá da infância interfere no meu movimento agora, depois de adulto, que me leva a fazer alguma escolha, né? Aí vem a questão da autorresponsabilidade, que me traz uma consequência, e aí eu vou ter que lidar com essa consequência agora adulta, só que eu continuo com o comportamento daquela criança que foi ferida, que foi machucada, que foi sabotada, que foi abusada, e tantas outras coisas que podem ter acontecido naquele momento. E, gente, nem sempre é uma situação real que aconteceu, é como aquela criança se sentiu naquele momento. Porque existem situações que não são reais, são situações que a gente viveu daquela forma, a gente sentiu daquela forma, sabe? Um momento, vamos considerar um pai super presente e que em algum momento ele não se mostrou presente. E naquele momento, como eu me senti naquele momento, dentre 300 e tantos outros que ele sempre foi presente, vai fazer uma diferença na minha vida. Dependendo de como eu senti naquele momento, exato, ali naquelas horinhas poucas de um dia da minha vida toda, da minha infância toda. Porque tudo depende muito de como a gente se sente, não é nem o que acontece, é como a gente sente com aquilo que aconteceu, né? Tem hora que eu acho que eu viajo muito, mas é isso mesmo, gente. Eu viajo muito porque quando eu vejo eu já estou falando muito, né? Ó, eu vou deixar algumas palavras aqui, se vocês quiserem copiar, mas foram palavras que a gente repetiu aqui algumas vezes, né? E que nos levam a essa consciência do que a gente precisa fazer para a gente poder parar, né? Deixar de contar essas mentirinhas
para nós. E para a gente não se abandonar. Porque muitas vezes, para não desapontar, para não para fazer parte da vida de alguém, de um grupo, né? Para a gente sempre estar naquela situação de agradar, né? É aquela pessoa que sempre agrada, que está sempre disponível para o sim. Às vezes a gente se abandona, a gente se esquece, a gente se perde, né? Aí no caminho. Então, eu vou deixar essas palavrinhas aí para vocês, para a gente sempre lembrar disso, lembrar de quem nós somos, lembrar de que eu posso até não ser boazinha o tempo todo, eu tenho a minha essência, né, mas eu sei os momentos em que, se eu disser sim, eu estou me abandonando. Se eu agradar a outra pessoa, eu estou me desagradando profundamente. E isso é como a Organina falou, né? Causa um efeito colateral que a gente, a princípio, a gente não tem nem ideia. A gente não consegue mensurar. Mas ali, ao longo de anos de desagrados em desagrados, isso se forma ali, forma né, um bolo, né, uma bola, bola de neve, não sei, vai ali juntando, vai encrostando ali, né, e a gente chega num estágio da vida que você fala assim, poxa, por que eu tô assim? Por que eu tô me sentindo assim? Por que eu fico irritada com tudo? Por que eu estou me sentindo vazia, infeliz? Percebe? Então, são situações que a gente vivencia e não percebe que a gente está se machucando para agradar o outro, né? E aí, o que a gente pode fazer sobre isso? Qual seria o caminho? A Margarina falou aí já, né, da consciência, da autorresponsabilidade. Eu acho que a gente conhecer os nossos limites também é muito importante. Até onde eu posso ir, até onde eu estou confortável, né? E uma coisa assim, que sempre buscar a nossa essência. Quando eu busco a minha essência, eu tenho uma chance enorme de acertar, né? Uma chance enorme de me realizar nos meus relacionamentos, profissionalmente, porque eu estou sendo verdadeira. E aí a gente chega lá naquela resposta da Alice, que a verdade liberta, realmente a verdade liberta. A verdade, ela cabe em qualquer situação, inclusive e principalmente conosco mesmo. Quando a gente é verdadeiro conosco, com os nossos sentimentos, com as nossas escolhas, com os nossos limites. Então, isso é interessante, né? Que a gente pensa assim, como? Que dia que eu não fui verdadeira comigo? Mas é mais comum do que a gente pensa. Essa questão de mentir para nós mesmos, né? Isso é mais comum do que a gente imagina. O balde de água fria vem quando a gente percebe que a gente não está vivendo de acordo com os nossos valores pessoais, aqueles valores, né, que depois que a gente entra nesse processo de autoconhecimento, a gente começa a não negociar por nada, né? E aí, em relação a esses valores, depois, quem não tiver no grupo, entra no grupo que a gente vai deixar um exercício muito bacana lá, né?
Esse exercício ele faz parte de um treinamento, mas eu vou disponibilizar ele lá no grupo para que vocês possam se aprofundar um pouco mais em relação aos valores, porque como os nossos valores aqui na superfície, né, na nossa consciência, fica muito mais fácil da gente poder perceber quando é que a gente está contando mentirinha para nós, né? Eu vou deixar o exercício no grupo que eu acho mais fácil do que aqui, né? Para fazer aqui é mais delicado por conta do tempo também, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Nós temos, assim, aqui daria para a gente ficar a noite toda, né? A gente tem conteúdo, tem exercício, tem prática, e é muito gostoso a gente estar aqui. Mas aí... a gente também tem outros afazeres, né? A gente entende que, infelizmente, não dá para a gente ficar aqui, mas lá no grupo a gente tem disponibilizado exercícios, e-books, sempre a gente tem feito um resumo, né, em forma de e-book das nossas lives. Então, assim, tudo de forma, lógico que gratuita, né, que a gente quer mesmo compartilhar com vocês essa jornada. E aqui hoje a gente vai deixar, Orgarina, um exercício para que elas possam realizar em casa, e é um exercício bem tranquilo, tá? Eu vou colocar a frase aqui, mas é o seguinte, pode ser hoje, de preferência agora, né, antes de dormir, mas pode ser amanhã, o tempo que vocês tiverem aí, mas é interessante a gente fazer à noite esse exercício. Por que à noite? Principalmente quando a gente está indo se deitar. Esse momento em que a gente vai dormir é um momento que nós estamos com mais facilidade de absorver aquilo que a gente precisa para o nosso consciente entender, né? Primeiro o subconsciente, mas depois criar uma consciência da realidade que a gente quer para nós. Então, o exercício é assim: peguem um caderninho, até uma sugestão que vocês tenham esse caderninho para esses exercícios, para uma meditação, né, para alguns decretos que futuramente a gente vai passar aqui também. Mas o exercício é assim: você vai escrever, né, a frase: hoje eu escolho deixar de lado a mentira tal. Vocês vão avaliar aí o que vocês querem deixar de lado hoje. E me abrir para a verdade tal. Eu vou escrever aqui, se vocês quiserem copiar, tá? E aí vocês vão fazer esse exercício de preferência hoje à noite. Ok? Enquanto eu estou escrevendo aqui, Orgarina, se você quiser ir fazendo algum comentário, complementando aí para a gente caminhar para o encerramento. Como a Janaína falou, nós vamos ao longo de algumas outras lives, né? E um assunto acaba complementando o outro. É como se a gente estivesse fazendo uma grande colcha de retalhos, né? Onde a gente vai alinhavando cada pedacinho e melhorando um pouco mais o nosso autodesenvolvimento. Por isso que é importante os exercícios, não só o que está sendo proposto aqui na live, mas os que vão ficar lá no grupo, porque são exercícios para a gente se autoconhecer, para a gente entrar um pouco mais, né, nesse processo de despertar, e a partir daí começar ou dar continuidade, né, às mudanças que a gente considera importante. Até porque eu acredito que quem está aqui, esse horário, né, quase 9 horas da noite, 9 horas praticamente, está disposto, já está no processo, né? E você que não está aqui, mas eu sei que vai assistir a live depois, com certeza.
Porque quem não está no processo, gente, não vem ver esse tipo de conteúdo. Exatamente. E aí a gente hoje tem um exercício, né? De 10 minutinhos, não vai passar de 10, não. Eu acho que dá tempo, né, Janaína? Que você falou? Dá tempo sim. Tô agradecendo aqui, pessoal, mas é porque assim, a gente realmente agradece quem teve essa iniciativa, essa disponibilidade de vir, passar esse tempo aqui com a gente. A gente entende que isso é um esforço mesmo pessoal e é muito gratificante a gente saber que vocês, né, estão disponíveis para fazerem esse movimento de mudança, de transformação, assim como nós também estamos aqui para isso, né? A gente está aqui, assim, a gente fica na condução da live, mas não significa que a gente já venceu todas as etapas, não, muito pelo contrário, a gente está no caminho. Mas é justamente por estarmos no caminho que a gente reconhece a importância da caminhada. Né? Então, é por isso que a gente está aqui, porque a gente acredita nesse processo de evolução, nesse processo de despertar. E, como mulheres, a gente quer que isso alcance outras mulheres também. Né? A gente vê os benefícios para a gente e quer que isso se estenda também para outras mulheres. Né? Eu acho que esse é o nosso papel como nosso papel de seres humanos, né? De também auxiliar e promover isso para outras pessoas, compartilhar com mais pessoas. E aí dá para fazer sim, Olga, Orgarina. A hora que você quiser, então, estamos dispostas, né, gente? Pode começar. Você quer com musiquinha? Você tem a música aí? Eu separei uma música aqui. Você acha que funciona ou tem que ser daí? Pode colocar daí, que eu Não. acho que com medo de eu colocar e não sair. Tá, eu vou colocar uma aqui, deixa eu ver se... Aí só tem que dosar o tom, né? Porque minha voz é mais baixa. Aí, deixa eu ver se eu consigo abaixar. Você não ia pôr uma música hoje? É melhor essa, né? Você quer que eu tente aqui a que eu coloquei? Ó, pausa a sua aí um pouquinho, Janaína. Para ver se vai dar para ouvir aí. Aqui eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo? Pessoal, faz um joinha aí para Janaína no chat para a gente saber se vocês estão ouvindo. Responderam, Janaína? Então, sim, ok. Acho que a gente podia deixar essa por conta do contexto. O que você acha? Pode deixar, pode deixar. Podemos começar, então? Gente, quem estiver sentada, procura ficar de uma forma bem confortável. Quem estiver deitado, procura também deixar o seu corpo de forma bem confortável. Passo de segurança nesse momento. Feche seus olhos. Com os olhos fechados para fora, fica muito mais fácil a gente olhar para dentro. Inspira, deixando o ar passar através das suas narinas, num sentido e no outro. Mais uma vez. Deixa o corpo descansar. Como se ele estivesse se preparando
para uma longa e profunda escuta. Cada célula do nosso corpo possui uma divina inteligência. Então, solta e relaxa o seu corpo, porque agora este tempo é só seu. Este é um momento de reencontro. Agora, eu quero que você imagine que você está entrando numa floresta. É fim de tarde. A luz dourada atravessa as árvores tão altas. Você caminha com passos suaves, porém firmes. No peito, bem aí próximo ao seu coração, você carrega uma pequena boneca. Ela é antiga. Ela é sua. Ela foi dada por sua mãe. Eu não sei se você conhece um conto que existe no livro Mulheres que Correm com Lobos, a história da Vasalisa. Essa bonequinha é a sua intuição. Ela é seu guia. Ela sussurra para você: venha. É hora de encontrar quem você foi. A parte de você que nunca te esqueceu. Você a segue. Até chegar a uma clareira. E à sua frente, ali sentada num tronco, há uma menina. Você vai se aproximando. E ao chegar mais perto, percebe que ela tem os seus olhos, tem o seu sorriso antigo. Ela é você quando era pequena. Aproxime-se. Sente-se ao lado dela. Olha com ternura. Ela esperava por você. Ela ansiava por esse encontro. Se você quiser, você pode pegá-la em seus braços
apertá-la contra o seu peito, ou simplesmente continue sentado ao lado dela. Pergunte a ela, pergunte a essa sua versão criança, o que você precisa me contar? Do que você teve medo? O que você queria que eu soubesse? Escute-a sem julgar. Talvez ela fale de solidão, de abusos, de gritos, de acusações, de abandono. De sonhos esquecidos, de vontades não ouvidas. Ouça. Talvez ela fale de vazios. Abrace essa criança. Segure as suas mãozinhas dentro das suas mãos. E diga com a sua alma: agora eu estou aqui. Eu te vejo. Eu te amo. Eu nunca mais vou te deixar sozinha. A boneca em seu peito brilha com leveza. Sua intuição e a sua criança interior agora caminham juntas, curadas, amparadas. Diga para sua criança que você cresceu, que você se tornou uma mulher e que agora ela pode ficar em paz aí dentro de você. Ela não precisa mais se preocupar, chorar, gritar, pois agora você se tornou uma mulher adulta e que dela, da sua criança interior, você quer apenas a espontaneidade, a alegria, a capacidade de sonhar, de vibrar. Ela não precisa mais se preocupar, pois agora você a vê.
Agora visualize como se essa menininha entrasse dentro do seu coração. Ela vai ficando tão pequena que ela cabe aí dentro do seu coração. Ela não está mais sozinha lá fora. Agora ela mora com você. Ela coexiste com toda a alegria, com toda a espontaneidade em você. E sempre que você precisar de coragem, de ternura ou verdade, ela estará aí bem pertinho no seu coração, sussurrando, te encorajando, como a bonequinha da Vasalisa, como a sua intuição. Respire fundo. Vá mexendo os dedos dos pés, das mãos. Deixando que automaticamente, protegidamente, você se desperte no seu tempo, do seu jeito, se trazendo de volta, mas mantendo essa conexão, essa aliança com a sua criança, com a sua verdade. Vai retomando no seu tempo, no seu ritmo. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Ótimo. As meninas com algum incômodo, tá tudo ok? A Alice disse que está bem. Está bem? Ok. Então é isso, né? Gratidão, maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Eu que agradeço. É como a Janaína falou, todas as vezes, todos os exercícios, tudo aquilo que a gente faz, mesmo guiando, a gente acaba fazendo com a gente mesmo, né? Como eu falei no meio da meditação, as nossas células, elas possuem uma consciência muito grande. Então, tudo aquilo que a gente fala é como se ela tivesse um ouvidinho e escutasse. Então, as curas, elas partem também daquilo que a gente fala, né? Janaína, você quer falar a frase de encerramento para que as meninas possam repetir? A gente vai colocar lá no grupo também. Você está com a frase aí para falar, afirmação? Então, gente. Antes, eu já vou me despedir, agradecer a vocês, porque a Janaína fala a frase e encerra. E continua com a gente, manda essa live depois para as amigas, viu? As pessoas que vocês consideram que precisam e que podem se beneficiar desse trabalho nosso, junto com a gente. Vamos aumentar essa egrégora? Pode falar, Janaína. Então, eu quero agradecer mais uma vez quem ficou aqui com a gente até o final. Parabéns e nosso imenso respeito e gratidão. A frase que a gente vai deixar aqui é uma frase para
a gente internalizar, para mexer um pouquinho, né? Lá com o nosso mundinho íntimo. Mas tem uma outra frase que nós vamos deixar lá no grupo, que é a frase mesmo de impacto para nós, tá? Então, a frase que a gente deixa aqui agora é para que você lembre-se sempre que a sua verdade é a sua força. E não se abandone. Lembre-se disso, a sua verdade é a sua força. Quanto mais verdadeiro você for consigo mesma, mais forte você será. Não se esqueça disso, não se abandone jamais. Um grande beijo para vocês, excelente noite e até a nossa próxima live, se Deus quiser.